A convocação da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Colômbia e Argentina, anunciada pelo técnico Dorival Júnior, apresentou uma mescla de experiência e juventude. O retorno de Neymar, após 17 meses afastado, devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, foi um destaque inicial. No entanto, uma lesão muscular na coxa esquerda o afastou novamente, levando à sua substituição pelo jovem atacante Endrick, do Real Madrid. Além de Neymar, outras ausências significativas incluem o goleiro Ederson, do Manchester City, e o lateral Danilo, do Flamengo, ambos cortados por problemas físicos. Para seus lugares foram convocados Lucas Perry, do Lyon, e Alex Sandro, também do Flamengo. A lista inicial de convocados incluiu jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, reforçando o setor ofensivo com talento e velocidade. A inclusão de jovens promissores, como Endrick, demonstra a intenção de Dorival Júnior em renovar a equipe, proporcionando-lhes experiência em jogos de alta competitividade. A seleção brasileira enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e a Argentina no dia 25 de março, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª posição nas eliminatórias, com 18 pontos em 12 jogos, tornando esses confrontos cruciais para a classificação direta ao Mundial. Em suma, apesar das baixas por lesão, a convocação reflete um equilíbrio entre experiência e juventude, com potencial para um desempenho competitivo nas próximas partidas. Olá, galera. Aqui é Luizinho Carioca. Um grande abraço a todos. E vamos fazer um breve relato aqui do que eu penso. Evidentemente que eu não sou o dono da verdade. Já tive a oportunidade de ver o Brasil várias vezes sagrar campeão mundial, com grandes equipes, principalmente a de 1970, foi encantou o mundo inteiro. Nessa época nós éramos protagonistas. Tínhamos uma equipe que jogava para frente, com alegria, com determinação, e a principal característica era o quê? Habilidade, genialidade, né? Onde os jogadores improvisavam, tinham liberdade de jogar o futebol brasileiro. Ao se comparar ao futebol europeu, começamos a perder esse protagonismo. Tendo em vista o seguinte, hoje em dia o garoto aqui com 12, 13, 14 anos sai do Brasil para a Europa e lá aprende um futebol diferente do nosso. Tá bom, a gente tem aí vários jogadores que são protagonistas nas suas equipes, mas quando chegam aqui para jogar na seleção brasileira, parece que esquece de jogar. Não sei se é falta de orientação do treinador ou colocá-los de uma forma diferente que eles jogam em seus clubes, mas cabe ao atleta chegar para o treinador e dizer: eu jogo nessa posição, eu gostaria de jogar aqui. Então, isso não é desculpa. Tá? Então, a gente vê vários jogadores aí, como o Rodrigo, vários deles, eu vou citar só o Rodrigo, né? Você tem... Então, a gente fica nessa dúvida do que acontece. O cara joga tão bem no clube, chega aqui na seleção brasileira, eu não sei que vem para cá como se não tivesse um compromisso com a seleção. Se não quer ter esse compromisso, simplesmente pede para não ser convocado. Eu lembro do Serginho, que jogou no Miller, jogou aqui no Flamengo também, jogou no São Paulo, um dos melhores laterais que nós tínhamos na época, chegou dizendo que não queria jogar na seleção brasileira. Não se naturalizou, não foi naturalizado em nenhum país, mas não quis jogar. Ele não achava que ele deveria jogar. Então tem muito jogador que chega aqui e não mostra tudo aquilo que ele pode mostrar. Principalmente o Vinícius Júnior. Ele não consegue ser protagonista, né? E já tem tempo que isso vem ocorrendo. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, com relação à CBF. Um partido político virou, né? Então, o Ronaldo Fenômeno, que deu títulos ao Brasil, foi um dos maiores atletas do mundo, tentou ser candidato à CBF, mas dessa máfia do futebol brasileiro, que destrói o futebol brasileiro, que vem destruindo o futebol brasileiro, juntamente com a Rede Globo de televisão, eles destroem esse futebol. Então hoje virou lá um partido político que
Só tem um candidato sempre, então essa máfia fica aí. São caras que nunca deu um chute numa bola na vida. Nunca. Não sabem nada de futebol, nada. Nem jogando baba, pelada, nada. Absolutamente nada. Então isso é a destruição do futebol brasileiro. Depois que essa gangue entrou aí, nós não conseguimos nada. Chegamos a perder para o Paraguai, Venezuela. Então o Brasil hoje é uma vergonha no futebol mundial. Infelizmente, culpa disso. Então eu gostaria de que vocês observassem aí depois a manifestação do Ronaldinho, fenômeno, que é um fenômeno, tanto dentro e fora do campo. Hoje é empresário reconhecido no mundo inteiro, quis fazer parte da CBF, se candidatar à presidência da CBF, sequer foi ouvido. Porque as federações se fecham, essa quadrilha aí, eles oferecem dinheiro às federações, ou então o que ele diz para as federações? Não vou dar o dinheiro. Então, consequentemente, imagina uma federação de futebol sem dinheiro. Como é que ela vai conseguir realizar os seus campeonatos? Então, vocês vão ouvir da voz de Ronaldo, o fenômeno, essa situação. Grande abraço. O momento que a gente vive é péssimo. Nunca tivemos aí uma eleição com 2 candidatos na CBF. O meu projeto é um projeto revolucionário. O Ronaldo do Brasil, a gente passou a conhecer também o Ronaldo empresário, gestor, e agora me parece um Ronaldo querendo dar um outro passo na sua trajetória, seria como dirigente de entidade, de CBF, você falou de candidatura. Que Ronaldo é esse nesse momento de 2025? Bom, Pedro, primeiramente, bem-vindo à minha casa e à ESPN também. É um prazer tê-los aqui. Eu acho que a grande vantagem de tudo isso que você falou é que todo mundo me conhece, todo mundo me conhece desde muito pequenininho, né, desde muito jovem, e todos veem a credibilidade que eu tenho, seja como jogador, seja como empresário. Em qualquer coisa que eu faça, as pessoas olham para mim e falam, pô, cara, legal, esse cara passa uma coisa bacana, passa uma transparência, passa um compromisso com aquilo que ele quer. Então, eu acho que eu tenho que aproveitar essa vantagem, né, dessa minha maneira de ser, de sempre, porque, na verdade, os objetivos vão mudando ao longo dos anos, mas a minha essência, os meus valores são os mesmos de sempre. E aprendendo também muito, lógico, de acordo com a mudança de objetivo. E o mais bacana disso tudo também é que eu continuo na mesma indústria, né? A indústria do futebol, que é a minha grande paixão, meu grande amor, e estar na indústria do futebol para mim, seja como jogador, que eu fui durante muitos anos, seja como empresário, empreendedor, que eu fui com o Cruzeiro e ainda sou com o Valladolid. E agora esse novo projeto que na minha cabeça é um projeto muito complicado, muito difícil, né, de se conquistar, mas não é impossível. E eu vou usar de todo o meu poder, toda a minha força, toda a minha credibilidade para poder, uma vez mais, ajudar, né, o futebol brasileiro, a indústria do futebol brasileiro a melhorar, porque o momento que a gente vive é péssimo, né? Talvez nunca estivemos tão no fundo do poço como nós estamos hoje no futebol brasileiro, e no geral, não digo nem somente nos resultados esportivos, mas na gestão da CBF. A gente vê problemas diariamente, a gente vê problemas no calendário, a gente vê problemas de arbitragem, a gente vê a audiência dos jogos caindo, a gente vê o interesse da população diminuindo cada vez mais pelo esporte número 1, pela paixão nacional, e na minha cabeça isso é inaceitável. Então eu vou me dedicar muito nesse período
pré-eleitoral para poder conseguir realizar esse objetivo de chegar à presidência da CBF e poder ajudar mais uma vez aí o futebol brasileiro a recuperar o seu rumo, né? Para mim é inaceitável que o futebol brasileiro esteja nessa situação, né? Sem representatividade na Conmebol, sem representatividade na FIFA, sendo mais um player na indústria do futebol mundial. Eu acho que a seleção brasileira e a CBF, a gente tem um potencial muito grande para ser o que a gente já foi algum dia, né? Porque a gente sempre esteve no topo, mas hoje em dia a gente está muito longe disso tudo. Me chama a atenção quando você fala que vai ser um processo difícil. Tecnicamente, hoje você se apresenta como candidato, quer ser presidente do CBF, ainda falta, claro, adesão e registrar chapa, mas o Edinaldo também Rodrigues, atual presidente do CBF, deseja se manter no poder, deseja uma reeleição. São apenas 2 candidatos. O presidente que está lá, talvez que já carregue a marca de estar há muito tempo, a CBF de muito tempo, e você querendo representar essa mudança. Mas por que tão difícil esse processo? Você que já vem há pelo menos aí mais de um mês, quase 2 meses falando de ser presidente da CBF, o que está tão difícil para conseguir chegar lá? Esse processo eleitoral seria tão difícil por quê? Quando eu falo que vivendo e aprendendo na indústria do futebol, para mim é muito louco de não ter visto tanta coisa errada há muito tempo atrás. O sistema hoje no futebol, na CBF, ele é um sistema feito para quem está lá sentado na cadeira se perpetuar e a situação conseguir sempre reeleição e colocar sempre o seu próprio candidato, dificultando qualquer candidatura, qualquer chapa de ser criada, né? Haja vista que nunca tivemos aí uma eleição com 2 candidatos na CBF, sempre houve uma articulação para impedir uma outra chapa de ser articulada e de ser criada. Quando eu digo que é muito difícil você quebrar o sistema, é porque é um sistema realmente feito para se perpetuar, né? Por exemplo, eu tenho que conseguir 4 votos de votos, né? Apoio de federações, 4 federações e 4 clubes para fazer a minha chapa. Só que hoje o grande problema é que as federações são extremamente dependentes dos benefícios financeiros que a CBF dá, e uma vez que esses benefícios financeiros dados pela CBF param de chegar nas federações, a federação dura 1 mês, 2 meses, eles fecham as portas, porque não tem como sobreviver e não tem como criar novos recursos, não tem como se manter, né? Então é uma espécie, inclusive, de terrorismo, né? Porque articulando muito com as pessoas e conversando com muitos presidentes, percebi que dificilmente vai ter alguém declarando voto para mim no período pré-eleitoral. Portanto, é uma articulação complicada, uma articulação delicada, né? Temos que convencer ao eleitorado, que são os presidentes de federações e presidentes de clubes, que o meu projeto é um projeto revolucionário, né?